Olá, seja muito bem-vindo! Olá, pessoal! Está no ar o primeiro episódio da segunda temporada do Conversa Segura. Que saudade que nós estávamos! Nosso podcast é um espaço para você que deseja estar sempre atualizado no que há de melhor em ações, gestão e tecnologia para a Cipate. Você já sabe, eu sou a Lê. Eu sou o Pedro e todo esse conteúdo é produzido pela Wix, o sistema completo de gestão e execução de Cipate feito para impulsionar a cultura de saúde e segurança da sua empresa. Se você também carrega a missão de impulsionar essa cultura por aí, não deixe de nos acompanhar também no Instagram, YouTube, blog, Spotify. Todos os links estão aqui na descrição deste vídeo. Você já pensou em como as Cipates evoluíram ao longo dos anos? Nos anos 90, por exemplo, era inimaginável fazer uma Cipate unificada em várias unidades da empresa ao mesmo tempo. Hoje, com tecnologia e gestão integrada, isso se tornou uma realidade, é comum. E trouxe diversos benefícios, para as empresas. Hoje a gente vai explorar como essas mudanças refletem na cultura de saúde e segurança das empresas e como aproveitar de tudo que já existe no mercado para não se prender a métodos que podem gerar perda de tempo e menores resultados. E para isso, claro, trouxemos um especialista no assunto. Alguém que vive e respira Cipates inovação. Ele lidera um movimento transformador na área de saúde e segurança do trabalho, conectando profissionais e disseminando boas práticas por meio do LinkedIn. Inclusive, já fica aqui o link também na descrição. Ele já esteve em contato com mais de 2.000 Cipates, impactando mais de 1 milhão de participantes em mais de 1.000 empresas, através da realização dessas iniciativas e mais. Ele testemunhou e impulsionou a evolução de milhares de Cipates ao longo com quase 20 anos. Exatamente. Com esses mais de 20 anos de experiência no mercado de saúde e segurança do trabalho, nós trouxemos hoje o Léo Trivelato, que é o nosso convidado desse primeiro episódio para a gente fazer uma grande estreia. Hoje ele utiliza todo o conhecimento acumulado para contribuir significativamente com pessoas e empresas. O Léo é uma referência na área, reconhecido por gerar conteúdos de alta qualidade e por ser um dos grandes propagadores da cultura Phygital, que combina o melhor do físico e do digital para promover a cultura de saúde e segurança no ambiente de trabalho. Ele é um verdadeiro visionário e líder, comprometido em transformar o cenário de SST no Brasil e no mundo. Então vamos lá, vou deixar você fazer as honras, Pedro. Então seja muito bem-vindo, Léo. Tudo bem? E aí, como vão as coisas? Tudo ótimo, né? Depois dessa apresentação, as coisas ficaram mais pesadas, né? Responsabilidade enorme de compartilhar todo esse conhecimento aqui que vocês já introduziram, mas totalmente aberto aí para bater um papo super gostoso e produtivo com vocês. Nossos convidados sempre falam isso, né? Que a gente não pode levantar muito a bola deles, mas é importante porque quem está em casa às vezes não tem noção do peso das pessoas. O pessoal fica curioso. Exatamente. Vai buscar no Google. Isso mesmo. Mas, Léo, pra gente começar, conta pra gente como que eram as Cipates no passado, assim. De onde vieram as Cipates, como que eram os primeiros modelos, o que você viu aí, se você já participava desse mercado na época. Bom, eu gosto de provocar a reflexão da Cipate na origem dela, de quando ela nasceu. Muitas reuniões que eu faço com profissionais, da área, técnicos de segurança, presidentes de CIPA, eu gosto de fazer a pergunta, sabe quando a Cipate foi criada? O pessoal não sabe o ano que a Cipate foi criada. Então é legal imaginar sobre um contexto histórico. A Cipate foi criada em 1978, com a NR5. E aí você imagina, é uma norma que nasceu do lado de várias normas. E como as normas são compostas normalmente? São compostas de checklists, tarefas e treinamentos. Treinamento tem o objetivo de capacitar de verdade a pessoa para fazer algo. E não criar um ambiente motivacional para você agir de uma determinada maneira. Uhum. Então, a Cipate foi criada nesse momento e capitaneada pelos profissionais de segurança do trabalho que tinham que ajudar as empresas a se adequar a essa norma desde o início, formando a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que é formada por profissionais de diversas áreas. Não são profissionais de marketing, especialistas em fazer eventos, são pessoas que têm outra formação profissional. E tem a formação do conteúdo e não do como entregar esse conteúdo. Exatamente. E, de repente, elas se veem
com a obrigação de promover um evento, uma campanha que tem o objetivo de mobilizar a empresa, mobilizar a pessoa, influenciar o comportamento dessas pessoas. E talvez a CIPAT é a principal atividade da CIPA, né? A bandeira ali que mostra que a CIPA está ativa e justifica, né? Pelo menos questão de visibilidade, sem dúvida, é a maior. Tem outras ali menores, mas de fato. Exatamente, né? E os membros da CIPA, eles têm um benefício da estabilidade de emprego, e eles precisam mostrar ali, eles são cobrados por isso. Uhum. E, de repente, eles se veem com essa incumbência de fazer uma campanha. E tem que dar certo, né? E tem que dar certo. Seu nome está ali, em voga para a empresa inteira. Poxa, quem que está fazendo essa festa aqui? O Pedro. E a CIPA, ela é formada com a tutoria... Existe essa palavra? Acho que existe. Com a tutoria do técnico de segurança do trabalho, do engenheiro de segurança dos profissionais. Eles são os pais da CIPA, vamos dizer assim. Eles que ajudam na eleição, eles que ajudam no treinamento dessa CIPA, para falar para eles, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Chega a hora da CIPAT. Mais do que natural, o presidente da CIPA, que não tem formação de evento, na maioria absoluta dos casos, voltar para o técnico de segurança, para o profissional de segurança do trabalho. Opa, meu amigo, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. O que nós vamos fazer dessa vez? Só que isso, imagina, em 78. Com essas pessoas acostumadas a fazer treinamentos, que é o que fazem outras normas. Então, a CIPAT nasceu, sem tecnologia também na época para ajudar, nasceu muito similar ao treinamento, que era o que essas pessoas já estavam acostumadas e sabiam fazer. Então, um evento mais de exposição de ali, em que todo mundo... 1 hora por dia, um conteúdo sobre determinado assunto para capacitar as pessoas a alimentar melhor, usar um EPI, enfim, se prevenir a ISTs e etc, né? Mas capacitação, senta aqui e eu vou te falar como fazer. E não ambiente para promover a cultura de segurança. Então, a CIPAT, ela nasceu nesse formato, no formato de treinamento. E aí começou a maior distorção desse mercado, desse mundo, desse universo. Por quê? Qual que é o problema desse formato inicial? Assim, se a gente puder pontuar. O problema é pelo objetivo que a CIPAT foi criada. Não é para capacitar as pessoas a exercer determinada função. E sim criar um ambiente onde os líderes e a família e os colegas se motivam a agir de uma determinada forma, que é uma forma segura. Tenham atitudes seguras, mesmo quando ninguém está vendo. Tenham atitudes seguras, sem ninguém precisar ficar pegando ali pelo braço e obrigando ela a usar. Ela já tem essa consciência. E isso é formado pelo ambiente. Imagina se beber um copo d'água é algo positivo. Imagina se todo dia tivesse alguém, bebe um copo d'água, vamos beber um copo d'água. Você ia beber o copo d'água. Não é? Então, é esse ambiente que precisa ser criado, onde os líderes falam, a segurança importa, faça isso. A gente se importa com a sua segurança, se cuide. E os colegas também, eu me cuido, tá vendo? Faça você também. É esse ambiente, não é te ensinar exatamente a exercer a atitude, sim a empresa mostrar para os funcionários que ela valoriza a segurança, os líderes mostrarem para os seus times que é importante eles terem atitudes seguras e os colegas inspirarem uns aos outros que a segurança importa e que é fácil, e que é acessível a todo mundo e que não é careta, não é chato, não deve ser investido um tempo e atenção para fazer aquilo. Então, a grande diferença foi essa, a CIPAT nascer como treinamento e não como fomento de cultura de segurança. E aí, ao longo dos anos, isso foi sendo percebido, mas sem absolutamente tecnologia nenhuma, esse treinamento começou a ser feito de forma mais lúdica. Opa, não é um treinamento, não precisa ser aquele formato de PowerPoint professor-aluno. Até porque as pessoas também precisam ser atraídas para que aquele conteúdo faça algum sentido e para que elas queiram prestar atenção e tomar essas decisões conscientemente, né? Imagino que deve ser por isso que os profissionais da CIPA e os técnicos começaram a olhar, não, calma, as pessoas não estão tão interessadas, a gente precisa caminhar por um outro lado. A participação na CIPAT é voluntária, né?
É voluntária. Não é um treinamento que você tem que ali assinar, cumprir a carga horária, senão você tem algum prejuízo profissional. A CIPAT você tem que realmente atrair as pessoas. E isso é muito importante também, porque a gente está falando de cultura de segurança. O que é cultura? Assim, tem várias formas de você denominar assim, e descrever o que é cultura, mas é uma boa assim, da gente pensar, a cultura é o que as pessoas fazem sem ninguém estar vendo, correto? Como age e pensa um coletivo sem ninguém estar olhando, de forma natural. Enraizado de forma na orgânica. Pessoa. Por natureza, para você testar essa cultura e fomentar essa cultura, você não pode pegar as pessoas pelo braço e obrigar elas a fazerem algo. Isso não é cultura, não é? Então, poxa, a gente precisa atrair as pessoas e motivar as pessoas a participar e engajar as pessoas com ferramentas diversas para elas se sentirem de forma natural atraídas por aquela pauta. E lá dentro a gente mostrar a importância, enfim, motivar a levar aquilo para a vida. Então, as ferramentas que existiam antes da pandemia, não é nem 1990, 2000 e pouco, é antes da pandemia. A pandemia que realmente abriu esse mundo de forma ampla, né? Já existia poucas empresas que adotavam isso, mas de forma assim massiva, foi depois da pandemia. E antes da pandemia as ferramentas eram absolutamente físicas. Né? Em tudo, né? Tudo. Não só no mundo da CIPAT, tudo a gente... E aí, então, assim, a CIPAT continuou sendo muito baseada no esqueleto de um treinamento, ou seja, 1 hora por dia, porém com ferramentas físicas de atração, de engajamento. Né? Teatros, mágicas, dinâmicas e brindes caros. Né? E brindes pesados para atrair as pessoas. Né? Voluntariamente. E aí, então, a CIPAT virou essa mescla de escopo de treinamento, baseado em carga horária, 1 hora por dia, horário determinado. E recompensa. E aí, com as armas que tem, de coisa lúdica, de divertido, para a pessoa, eu vou lá porque eu vou aprender, vou ganhar um brinde. Vou lá, vou aprender, mas vai ser divertido. Que também é legal utilizar dessas estratégias para atrair as pessoas de uma certa Muito legal. E aí chegamos na pandemia. Chegou na pandemia. E legal, quais foram as grandes inovações, as coisas que mudou, assim, só para ficar claro, assim, pra gente, o que transformou na pandemia, mais precisamente? Cara, a pandemia, ela transformou no seguinte, a pandemia forçou a inclusão digital de muitas pessoas. Da noite pro dia, todo mundo estava fazendo videochamada com os familiares, fazendo download de aplicativo, usando mais Facebook, mais e-mail, porque era a forma de se comunicar. Então, incluiu muita gente. E a pandemia obrigou também as empresas a só trabalhar nesse ambiente. Então, a inclusão digital ajudou as pessoas a usarem as ferramentas tecnológicas. E a obrigatoriedade de só usar esse ambiente derrubou por terra o pensamento dos gestores de, meus funcionários aqui não vão usar a tecnologia. Porque isso era um paradigma. Eles não sabem, eles não conseguem. Eles não vão querer. Por quê? Porque você já tem uma luta para fazer a pessoa participar do seu presencial. Imagina pro digital, que você não consegue nem pegar ele pelo braço e botar numa sala aí, que ele vai entrar mesmo. Só que não é assim, né? Se você faz se você promove uma interação divertida, com significado real para as pessoas, envolvente, seja no digital, seja no presencial, elas vão participar. Porque também no digital dá para pecar pelo mesmo lado, de fazer só uma palestra online, uma exposição ali de conteúdo em que realmente talvez as pessoas não sejam atraídas da mesma forma que simplesmente uma ação que não tem estratégia no presencial. E aí também abriu um leque para outros tipos de não geração de resultado, né? O online não necessariamente faz a mágica acontecer. Também existem problemas em fazer uma CIPAT que não é pensada para o digital, certo? Absolutamente. Inclusive, muita gente, nesse momento da pandemia, fez a CIPAT no formato online que não funcionou. E a culpa não é do online, não é do digital. Não é do digital. E também tem CIPAT, tem tudo que funciona e não funciona. A culpa não está no ambiente presencial ou digital. A culpa está o mérito, vamos dizer assim, está no método, na forma como você estrutura o seu programa e a sua campanha.
E isso dá para ser bom e ser ruim, Dá para ser bom e ser ruim. dependendo das características específicas de cada empresa. Também não Exatamente. adianta tentar colocar uma CIPAT 100% digital numa empresa que talvez não esteja preparada para aquilo, e o contrário também E é o contrário verdadeiro. Também é verdadeiro. Absolutamente. Tem que realmente você conhecer bem do seu cenário, do seu contexto, para poder estruturar um programa com os elementos que vão te dar mais resultado. Sem preconceito, sem preconceito. Poxa, as pessoas não vão acessar, elas não vão entrar, isso não funciona. Ou é só assim que funciona? Vá lá conhecer o seu público, ver como que eles estão fora da empresa se interagindo, ver como que o resto do mundo está funcionando e vamos tentar pegar o que existe de melhor do que já existe, não está ninguém inventando a roda também, para poder atrair a atenção dessas pessoas, para poder conseguir mobilizar de fato a liderança, não é? E recentemente né, até vi lá que você postou sobre Phygital, né? Falando que, poxa, o online tem suas limitações, o presencial tem suas limitações também, mas tem esse tal do Phygital no meio do caminho. Como é que é isso, assim, para quem nunca ouviu falar do Phygital? Perfeito, Pedro. O que é Phygital? Até a brincadeira de unir, nem foi a gente que inventou esse termo. É porque né? não é do planeta da CIPAT, isso Não, vem de isso- outros contextos. E muito de marketing, né? De como Sim. provocar ali uma experiência memorável para as pessoas, né? Isso vem do marketing para conseguir colocar a marca, né? A sua marca na vida das pessoas, elas promovem uma interação digital, que é a mais memorável de todas. É quando você mistura de forma harmônica E sinérgica. e sinérgica os dois ambientes e conectados, físico e digital. Phygital, por exemplo, eu passo o conteúdo no físico, mas provo o aprendizado no digital. Eu promovo ações no físico, mas promovo uma competição, o engajamento de participar daquelas ações no físico por causa de uma competição que está acontecendo no digital. Promovo uma interação entre as pessoas no ambiente físico para formar equipes por uma brincadeira que está acontecendo no digital. Promovo desafios no digital para as pessoas realizarem no ambiente físico aquela atitude e inspirarem as outras que elas estão fazendo aquela ação. Então, é você conectar todas as ações, seja no ambiente físico e digital, para que as pessoas não entendam esses dois universos como universos separados, que é o problema da CIPAT híbrida, normalmente. Uma CIPAT híbrida. Vou fazer uma ação presencial segunda-feira. Terça-feira é uma ação digital. Elas estão totalmente separadas. Uma não conversa com a outra. O sorteio de brinde vai ser para a ficha de adesão do presencial. A ação digital é um extra. O que acontece nesses casos? A pessoa que vai participar não entende que é uma mesma CIPAT. Ele vai escolher um ou outro. Eu já fui no físico, já fui ontem na ação física, eu não vou terça-feira. Vou deixar para ir na quarta-feira que vai ter outro evento aqui. Eu já vou ter que dedicar 1 hora. Nessa aqui do digital eu vou ficar de fora. Então você faz acaba sem querer fazendo 2 CIPATs. E até é difícil a pessoa entender que tá tudo junto e para onde ela tem que ir. Tem que fazer 2 divulgações separadas, escolher 2 resultados separados e até pro gestor que tá organizando meio que vira uma confusão, né? Ele controla uma parte no papel, uma parte no Depois tem digital, que depois ele tem que pegar os 2 e botar num terceiro lugar, né? E depois fazer um sorteio Depois fazer em um outro sorteio em lugar, outro. E levar qual que é para o critério que desse considera sorteio? tudo. É verdade, mas daí a pessoa é do outro turno, que aí não... Não foi isso. Aí é de outra cidade, aí não teve a mesma oportunidade de ir. E aí, como é que você gerencia tudo isso. isso? E aí a gente falou de tudo que a pessoa provavelmente encontra de dificuldade nessa realização de uma CIPAT, que beleza, a gente já viu que dá para misturar, que é importante sentir o clima da empresa para ver o que dá para fazer presencial, o que dá para fazer digital. Vimos que é difícil fazer essa integração, porque às vezes a pessoa vai oferecer os 2, mas ainda não sabe como conectar. E aí, queria que você trouxesse, assim, dentro dessa sua experiência de conversar com tantas CIPATs, dentro de tantas empresas,
que as pessoas têm de desafio mesmo nessa integração, por ter sentido que é importante colocar uma coisa presencial, mas também que é aproveitar das vantagens do digital. Então, primeiro, contar algumas histórias das pessoas que você conversa sobre como é difícil fazer essa conexão e se já tem soluções disponíveis nesse novo universo de digital, especialmente voltado para a CIPAT. Então, como que vai fazer essa integração para trazer mais resultado, mais solução para quem está organizando também? Uma parte acho que um grande segredo assim para você pensar nessa integração é saber diferenciar o que é estrutura, o que é a estrutura da sua CIPAT e o que é ação. Uma ação digital e uma ação presencial, para elas se conectarem, elas precisam estar dentro de uma mesma estrutura, elas têm que estar dentro de um mesmo pacote, de uma mesma embalagem. E aí a grande dificuldade é ter um sistema que consiga fazer essa conexão entre os dois. E um sistema, para isso, significa as informações serem registradas em um mesmo lugar e contarem para o mesmo projeto. Então, esse é uma primeira dificuldade. Então, como que eu faço uma ação presencial e registro ela no digital do mesmo jeito que eu vou registrar a participação do vídeo, da palestra? Então, Léo, só fazendo uma interrupção, porque isso também acontece no marketing, a gente que é da área da comunicação vê muito isso. Quando a gente quer conduzir uma pessoa para um caminho, a gente dá duas opções, faz uma inscrição aqui e depois vai para cá. A pessoa fica confusa e às vezes ela não acaba indo para lugar nenhum. Então, é importante a gente, igual você está falando, empacotar tudo dentro de um mesmo envelope para a pessoa entender o caminho. Ó, é aqui. E aí ela consegue até gerar mais resultados. Coloquei só um PS aqui para ver se faz sentido no mundo da CIPAT também. Absolutamente. E são ações... O funcionário da empresa, ele enxerga não como uma CIPAT só. Ele enxerga como duas CIPATs. A presencial e a digital. E ele escolhe uma. E quando ele vai na presencial, ele já fala, não, já dediquei, já fiz o meu papel, agora eu não vou entrar no link para assistir uma palestra ou um vídeo. Ou o contrário, pô, já assisti aqui, eu não vou me deslocar para... Ou às vezes várias presenciais separadas, com a online separado também, aí tem o teatro, aí tem o stand-up, aí tem... E aí tudo fragmentado, né? Sem uma conexão, uma liga ali, né? Conectando tudo. E aí depois vira 40 planilhas. Nossa! E uma outra coisa interessante nesse ponto é nesse formato, nessa estrutura de ações isoladas, você falou muito bem, Pedro. Ações isoladas não precisa ser só digital e presencial, não. Ações presenciais isoladas também. Elas se canibalizam também. É o comum, né? E o que acontece com isso também? Dificulta a estrutura de premiação, que é o dinheiro que você investe em prêmios para atrair a adesão, para atrair o engajamento e gerar o aprendizado. Quando são ações isoladas, você não consegue fazer isso de forma geral para provocar a participação na CIPAT. Então, quando são ações isoladas, normalmente o prêmio ele vai ser viesado para aquela palestra, ou para aquela outra ação, ou para aquele dia da gincana, e o resto fica de fora da premiação. Porque você não consegue controlar todas as informações de que está tudo acontecendo para que tudo conte para o prêmio. Você vai precisar... Não, isso aqui é o meu carro-chefe, então eu vou botar aqui a premiação. Ou seja... Só vale aquilo. Um duto de participação só para onde que tá. E o resto vira marginal, vira anexo, vira como se fosse menos importante e não é. Mas assim, faz até sentido, porque, poxa, o trabalho que seria necessário para fazer dessa forma, sem um sistema que faz isso automaticamente, realmente faz sentido. O ideal é fazer assim mesmo, né? Nesse caso, é a única opção. É a única opção. E aí, as pessoas não tiram, né? Os gestores de CIPAT, eles não tiram o máximo de retorno do investimento em brinde. Eles vão viajar. E muitas vezes isso é feito, inclusive, para assinatura de presença. Poxa, vamos supor que você gasta lá R$1.000 para sortear um som na sua CIPAT. A pessoa vai na CIPAT, ela assina a lista de presença e não presta atenção E ela ganhou os R$1.000. Foi isso que você queria de retorno dos R$1.000 que você gastou no prêmio? Que ela só assinasse a lista de presença? Ou você queria que ela fosse, prestasse atenção e só... depois de te comprovar por teste que ela pegou as principais mensagens, aí sim ela recebe aquele prêmio. Você tirou o máximo de investimento da sua palestra, você tirou o máximo de investimento
da participação da pessoa e para isso você precisa controlar essas informações. E não se controla isso no papel. É que eu gosto muito de falar, né, da diferença entre a CIPAT boa, quer dizer, a palestra ou atividade boa do passado e atual, né? Que do passado, a pessoa, e aí, a palestra, a atividade foi boa? No passado eu falava, foi excelente. 1000 pessoas participaram aqui, o pessoal engajou muito, tava todo mundo participando, foi ótimo. Pô, hoje em dia, a gente já tem vários clientes em situações que... E aí, a palestra foi boa? Foi excelente. As pessoas acertaram acima de 90% no quiz. Deram um NPS. Exato, avaliaram super bem. Não é só a presença, é a absorção do conteúdo que tem que gerar uma mudança de hábito. Porque se for só para ter uma presença ali, também. é só o corpo da pessoa presencialmente ali, né? E satisfação em ambiente. Não é? Como que você sabe se as pessoas participariam daquilo novamente, se elas gostaram, se elas têm algum feedback? Ou até mesmo indo até para um ponto mais além, para essa pessoa, para o gestor que está vendo se a pessoa absorveu ou não o conteúdo, às vezes em uma atividade ou em um tema que ele não teve tanta absorção de conteúdo, então, por exemplo, não foi 90%, foi 50%. Poxa, então eu tenho um dado na minha mão para que no próximo evento, no próximo treinamento ou quem sabe na próxima CIPAT, eu preciso reforçar exatamente esse tema que não teve tanta absorção de conteúdo assim. Eu preciso ir por um caminho porque eu conheço o público que eu estou lidando. Isso eu fico até... poxa, porque isso aí é incrível, porque é o seguinte, você pode explorar essas informações que você consegue coletar e para até desdobrar em várias ações depois, de várias formas. Uma é essa que você falou, perfeito, do aprendizado, talvez que eu tenho um gap aqui de conteúdo para poder passar e etc. E outra é até escutar o que está na pauta, o que é o interesse do seu público. Com o digital, você pode atender as necessidades individuais de cada pessoa. Então, imagina que numa CIPAT hoje em dia é possível você fazer com que o seu público escolha o conteúdo que ele vai ouvir e construa a CIPAT junto com você. E você atenda aquela pessoa de fato ao longo da CIPAT. Inverta os papéis. Não é assim, eu vou te falar o que é importante para você agora. Não, me fala o que está na sua agenda em prioridade, o que você está passando na sua vida agora, que é isso que você vai escutar. Então, imagine que a pessoa possa entrar numa CIPAT e ela está sentindo ansiedade na vida dela, ou então tem algum caso de depressão na família, ou ela está com alguns sintomas de depressão, e ela tem a oportunidade na sua CIPAT de, dentro de um menu, dizer, olha, eu estou me sentindo ansioso e é ansiedade que eu quero ouvir dicas, porque isso vai me ajudar a manobrar minha rotina aqui, me tornar uma pessoa melhor. E você conseguir atender esses anseios individuais de 40 mil pessoas, 30 mil pessoas, sem nenhuma complexidade a mais na sua formatação da CIPAT, né? Na sua logística. E aí o que o pessoal faz? Com base nos interesses que as pessoas selecionam, eles também conseguem identificar, poxa, olha só que interessante, 80% das pessoas aqui escolheram ouvir sobre ansiedade. Depois da CIPAT, por que a gente não começa a abordar mais esses temas? Poxa, tem alguma coisa interessante aqui, 50% das pessoas demonstraram interesse em ouvir, e ouviram, não é? Não foi uma votação, elas ouviram, sobre depressão. Por que será que a gente não coloca no nosso calendário, ao longo do ano, mais conteúdos, mais assistência em relação a esse tema, não é? A gente viu essa linha do tempo, né? Então, a gente viu lá no começo que a CIPAT era só presencial, depois a gente foi para um mundo em que tudo era 100% digital, mas que talvez não aproveitando do melhor dos recursos aí do online para gerar mais engajamento, mais aprendizado. Agora a gente já está vendo que existe uma forma de misturar as duas coisas. Então, se você puder trazer para a gente, assim, se eu pudesse olhar para trás nessa história, nessa linha do tempo e de várias crenças que foram surgindo sobre CIPAT é isso, CIPAT é aquilo, assim não dá certo, tem que ser assim. Se você pudesse falar para todo mundo, assim, que está nessa linha de frente da produção do CIPAT, alguns conceitos que você queria desmistificar diante de tudo que você conversa com todo mundo, assim. Para quem não sabe, né? O Léo conversa diariamente com várias pessoas que estão nessa mesma linha de frente. Então, é como se fosse um tanto de opinião aqui junto dessa mesma pessoa. Conta pra gente o que você vê, que você tem conversado com essas pessoas, o que as pessoas precisam quebrar na cabeça se você pudesse gritar pro mundo. Primeiro é o fla-flu digital e presencial. Esse é o primeiro. Putz, aqui eu vou fazer uma CIPAT digital. Não, aqui eu vou fazer uma CIPAT presencial. Não existe esse fla-flu.
Inclusive, se você ama a CIPAT presencial e é só nisso que você acredita, ok, a CIPAT digital vai impulsionar e dar muito mais sentido para as ações do presencial. O digital ajuda demais em qualquer contexto de CIPAT, em qualquer um. Então, não existe esse fla-flu, putz, aqui eu vou fazer o digital ou presencial. Começa a pensar a sua CIPAT com o apoio do digital para te economizar tempo e trazer mais significado para quem vai participar. Então, os dois ambientes eles podem coexistir. Outra barreira é que, sim, o pessoal vai participar de uma CIPAT de forma voluntária, sem ser obrigado. Se for legal, se for divertido, se tiver conteúdo que para ele é relevante, se tiver um ambiente de envolvimento dos colegas falando e da família falando e do líder apoiando, eles vão participar de forma voluntária. Você não precisa obrigá-los, pará-los em um determinado horário para que eles se interessem por algo. Se for legal, eles vão querer participar. Esses são os dois principais pontos que eu vejo, né? Assim, poxa, será que o pessoal participa? Já tem uma luta tão grande de fazer eles entrarem ali na sala. Será que se eu não precisar fazer isso, eles vão conseguir? E desse negócio, putz, esse duelo, né? Porque com o digital integrado ao presencial, você pode simplesmente dosar. A palavra dose, ela é fundamental. Uma vez que você entende que não existe esse fla-flu digital e presencial, que eles podem conviver de forma harmônica e que você não quebra a CIPAT fazendo ação digital e presencial, se elas estiverem empacotadas dentro da mesma estrutura, você ganha algo poderosíssimo, que é a dose, poder dosar. Né? Você não precisa fazer todos os dias. Eu adoro sair para jantar no restaurante, mas se você me convidar todos os dias, eu não vou gostar. É chato, eu quero ficar em casa também. Não é? Você não, poxa, a gente tem dose para tudo. Porque as pessoas falam assim, pô, mas aquele... Quando ela enxerga o fla-flu do digital e presencial, ela pensa assim, pô, mas a CIPAT é aquele único momento de interação, pô, sensacional. Faz a abertura e o encerramento. Não é? Aí você bota o peso que justifica a logística, o investimento todo de parar a empresa para aquele momento único. É aquela festa de casamento. Você não vai fazer todo ano dia a festa de casamento, vai perder a graça. As pessoas... Sabe? Então, bota o peso, a dosagem ideal. Porque, como está dentro de uma mesma estrutura, aqueles outros dias que não vão ser físicos, eles vão ter a participação, porque a pessoa entende que é a mesma CIPAT. E que dicas que você daria, por exemplo, vamos supor, se o nosso ouvinte aqui, ele nunca fez nada digital, totalmente leigo nesse sentido, e, poxa, parece interessante. Que dicas você daria para essa pessoa? Para que dicas no sentido de... De como entrar nesse mundo, como começar aplicando, como se dar bem, digamos assim, aplicando toda essa sinergia, essas possibilidades, essa tecnologia. Contrata o Wix, pô. Ai. Cara, dica assim, é pensar no projeto como um todo e não como ações isoladas. Começar pensando pela estrutura, não pela ação. Que ação eu vou fazer? Não começa por aí. Que cultura eu vou transformar? Né? Que objetivo eu vou atingir? Isso. E uma outra coisa também é conhecer esse público, igual a gente está conversando aqui o tempo inteiro, para entender essa dose justamente. Não precisa fazer essa conversão de repente, colocar tudo 100% digital, fazer tudo, todo mundo ir... Não, às vezes é uma pincelada de cada coisa para o negócio começar a progredir ano após ano também. Talvez fazer essa virada de repente não seja estratégico para todo mundo, né? É uma jornada de aprendizado e cada vez fica melhor. E não precisa nem pensar isso talvez como uma virada. Pode pensar isso como uma incrementação, sim, né? Sim. Como uma economia de esforço e trabalho, um ganho de eficiência, um impulsionamento para que as palestras e outras atividades deem mais resultado. Exatamente. E assim, e pensar na CIPAT não como um conjunto de ações só, separado. Que eu vou fazer na segunda? O que eu vou fazer na terça? O que eu vou fazer na quarta? E o que eu vou fazer de espetacular na quinta para poder... Começou focado em ação, você vai criar uma CIPAT refém de ações extraordinárias. O que, ao longo dos anos, tem um teto muito baixo. Não é?
Eu abri uma casa uma boate. Aí eu vou e contrato o Tiaguinho. Semana que vem eu tenho que botar a Ludmilla. Na outra semana eu tenho que botar a Anitta. Qualquer coisa que eu fizer... E aí, qual que é o teto disso? Então, se botar um dia um menos, frustra. É bom. Então, se você for começar a fazer a CIPAT e botar toda a carga de sucesso da CIPAT em uma ação, você vai virar refém disso o resto da vida. Ou num brinde. Que aí cada ano... Imagina, faz uma CIPAT esse ano, vou sortear uma TV. Ano que vem você vai ter que sortear o quê? Se você partir para uma garrafinha, você matou as suas... Não interessa o que vai ter nela. O pessoal pensa, nossa, a CIPAT aqui... O pessoal vai até falar mal. Vai falar mal, né? Virou refém do... No fundo, são todas estratégias para que aquela pessoa, ela entenda que aquilo é importante e não para que o gestor, o cara da CIPA ou o organizador da CIPAT fique convencendo ela a cada ano de que ela tem que fazer alguma coisa por conta de algo que vem depois, né? É toda uma estratégia para que para a pessoa faça sentido essa mudança de comportamento. Ela que se convence no final das contas. E ela se convence a participar sem nada apelativo. Sim. Não é? Sem nada apelativo. E quando não tem nada apelativo, ao longo dos anos isso perdura com muito mais paz e facilidade para quem vai organizar. Uhum. Não é? Então, pensando assim em estrutura, começando do início da CIPAT, como que eu vou comunicar? Com qual tom? Com qual linguagem? Eu vou comunicar com quais peças? Como que eu vou gerenciar as informações para poder conversar com a minha liderança e mobilizar a liderança e trazê-los para o meu time? Eu sozinho não vou conseguir falar para todo mundo. Uhum. Eu preciso dos líderes balançando a bandeira da segurança junto comigo. Como que eu uso a CIPAT para isso? Que tem uma questão de método aí também, né? E para a gente pensar um pouco no futuro, falamos do passado, do agora, se você pudesse pensar, sonhar com uma CIPAT daqui 5, 10 anos, você já consegue abrir o olho assim e falar, olha, daqui 10 anos, daqui 5 anos, eu acho que o universo vai estar assim e eu quero que ele esteja assim. Como que você vai vê? estar absolutamente baseado no Phygital. Aquelas empresas que têm condição de fazer algo presencial devem fazer e vão continuar fazendo, mas na dosagem certa e dentro de uma harmonia também, né? Não é aquela que, poxa, o líder está contra a CIPAT porque ele está sendo prejudicado, né, na rotina dele. Então, uma convivência harmônica mesmo das ações presenciais dentro da rotina da empresa, com apoio de todo mundo, dentro de uma mesma estrutura, com apoio do digital, poupando horas de trabalhos que não precisa de ter de gestão de informação dos profissionais, trazendo qualidade de vida para esses caras, para essas pessoas na época da CIPAT. Poxa, você falou assim, né, você trouxe aí o contexto que eu converso com muitas pessoas. Eu queria mostrar a cara dessas pessoas quando eu falo assim, cara, isso é o trabalho para fazer os relatórios da CIPAT, para juntar essas informações. É um pesadelo na vida. Tem gente que não dorme na época da CIPAT, fala assim, eu não durmo, né? Quando chega a época da CIPAT eu não durmo. É acabar com essa dor de cabeça no futuro, assim, não ter isso mais. Né? Essa dor de cabeça, esse pesadelo que é organizar a CIPAT, que é comprovar a CIPAT, ele acabar. E os profissionais que fazem isso terem qualidade de vida nessa época, não virar algo que, nossa, vou começar depois, que isso aí vai me... Isso também é segurança, né? Exatamente, né? Então, assim, no futuro esse problema não está na mesa mais, que é um desperdício de tempo, de saúde e de dinheiro do empresário, gastando horas do funcionário dele com algo que ele não precisa, que é papel e tudo mais. E do ponto de vista da funcionalidade da CIPAT, ela ser bem vista pelo público. Quando fala CIPAT, a primeira reação das pessoas é dar um passo à frente e não dar um passo atrás. Quantas e quantas pessoas a gente conversa, colegas nossos, quando a gente fala, com o que você trabalha? Aí você fala, pô, a gente trabalha ajudando as empresas a fazer a CIPAT. Nossa, lá na minha empresa é um saco. Quando fala em CIPAT, eu não participo nunca. Tirar esse cheiro de mofo, de coisa ruim, de tempo perdido. De tempo perdido, de desperdício de CIPAT. É acabar com o desperdício que a CIPAT provoca nas empresas e fazê-la, de fato, impulsionar a cultura de segurança das empresas, conseguindo
com que ela seja realizada em qualquer contexto. Naquele que pode ter ação presencial, naquele que não pode ter ação presencial. E economizando tempo para todo mundo. Economizando tempo para todo mundo e fazendo os líderes apoiarem, as pessoas se engajarem, as pessoas se inspirarem e a gente provar com cada CIPAT de fato que ela, provar por números, não é por foto, que ela de fato impactou a cultura de segurança na empresa. Legal, nessa conversa assim, você já passou várias dicas e sugestões e aplicações práticas mesmo de tecnologia em CIPAT. E assim, se você pudesse sugerir uma prática que tipo assim, a pessoa, pô, essa daqui a pessoa não pode deixar de lado porque vai ser sensacional na CIPAT. Qual que seria essa dica prática? Assim? O que a pessoa tem que fazer na CIPAT dela para... Que pode transformar a vida dela. Para encaixar bem essa questão da cultura de segurança, assim. Uma só coisa é impossível de dizer, né? Para encaixar bem a cultura de segurança, quando você vai falar em cultura, é sempre bom você pensar o que é cultura, aquilo que a gente falou, de um ambiente, como pensa e age um coletivo. Como pensa e age um coletivo dentro de uma empresa, passa pela liderança. Então não faça uma CIPAT que incomoda o líder, que ferra o líder porque vai parar. Traz esses caras para o seu time com você. Então, a primeira dica é essa de, no momento de implantação da CIPAT, você ter informações e estratégia para conseguir conversar com o líder. Olha, a gente tem essa meta, a CIPAT vai começar, me ajuda, vai ser importante, não vai te prejudicar, pelo contrário, é importantíssimo para a nossa empresa ter esse momento e para a gente falar para os funcionários que a gente quer a segurança deles e você é o nosso porta-voz. Vamos junto. Vamos junto. E ter formas de medir isso. Sim. Então, essa é a primeira dica, porque você precisa criar um ambiente. É verdade. E esse ambiente precisa ser criado antes da CIPAT começar. Para que quando seja o dia 1, já está toda a atmosfera criada e todo mundo preparado. E aí, depois disso, é você trabalhar nas outras 2 camadas de ambiente, que são os colegas e a família. Então, é você ter ações que promovam a integração, a interação entre as pessoas contínua para todas as ações da CIPAT. Então, está tudo dentro de uma mesma estrutura para a pessoa ser motivada a participar de tudo, não é? De tudo que você propõe e participar também de forma interativa com os colegas, de forma que eles se inspirem, de forma que eles aprendam também, né? E tudo isso dentro de um jeito que no final eles vão falar assim, poxa, foi legal demais, cara, participaria novamente, recomendaria, tem coisas aqui que eu levei para casa, minha família adorou. E aí você realmente moveu o ponteiro da segurança do trabalho. As pessoas estão inspiradas ali a pensar e a agir de forma mais segura, porque os líderes estão pedindo para ela fazer isso e estão mostrando que é importante. Elas estão vendo colegas fazer isso. Poxa, meu colega... Então, aquela pessoa menos engajada é puxada pelos colegas mais engajados, que quando ela chega em casa e compartilha a CIPAT e todo mundo acha, pô, que legal o que a sua empresa está fazendo, ele vê a família completando essa lacuna e ele assume essa responsabilidade nata de agir com segurança e essa mentalidade, né, de comportamento mais seguro, né? Nossa, essa conversa já poderia render aqui por mais horas, mas não se preocupem, a gente vai trazer o Léo aqui nessa temporada mais algumas vezes, porque tem vários conceitos que a gente gostaria de aprofundar mais com ele, então daqui a pouco tem mais episódios com o Léo também, de novo, mas eu tô doida agora pra gente estrear as nossas 5 perguntas ping-pong, que estarão no fim de todos os nossos episódios dessa temporada. Pra quem não viu, na primeira temporada, né, Pedro? A gente sempre encerrava com todos os convidados, com perguntas curiosas, e agora só pode responder papum. É uma palavra ou uma pequena frase pra gente arrematar esse episódio. Então vai lá, Pedro, vamos começar. Vamos lá. Um erro pra não cometer na CIPAT. Colocar toda a carga de sucesso dela em cima de uma ação obrigatória ou de um brinde caro. Então, agora, como você não está organizando a CIPAT dentro de uma empresa especificamente, você vai dar uma dica. Então, uma prática que a pessoa nunca mais pode deixar de lado nas campanhas dela. Gamificar a CIPAT dela toda, preferencialmente dentro de uma estrutura de equipes. Se você pudesse dar um conselho para si mesmo, no início da sua carreira, quando você estava começando, que conselho seria esse? O conselho é que a jornada é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, tomar atitudes pensando no longo prazo e no curto prazo, não pode perder tempo, não pode ser rápido, mas não pode perder tempo.
Então, pra gente encerrar, a cada fim de episódio, a gente coloca uma frase pra todo mundo completar. E eu queria ver como que você completaria essa frase. Eu propago a cultura de saúde e segurança por quê? Porque somente com as pessoas de forma genuína e natural, entendendo a importância dela, que elas vão agir seguramente em todos os momentos. Que para ter um acidente basta 1 segundo de relapso. Então, a sua mente, o que está por trás, não pode te dar sossego. E é só o comprometimento nato, genuíno com isso que vai gerar a possibilidade das pessoas prevenirem de qualquer acidente, se cuidarem melhor. Léo, então, muito obrigada pela sua presença. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando, seja no YouTube, no Spotify, está saindo daqui com essa certeza de que a CIPAT está em constante evolução e que a gente está indo para um lugar que todo mundo tem que acompanhar essa mudança de alguma forma, né? Agradecemos demais, foi muito bom. Foi show. Acho que deu para pegar várias dicas e conceitos práticos, né? Que, inclusive, vão aliviar a vida das pessoas, né? Porque, sim. Que o pessoal sofre para fazer CIPAT, não está escrito. Exatamente. Eu que agradeço. Agradeço pela iniciativa, pelo espaço, quem chegou até aqui. Espero que tenha gostado muito. A gente trazendo aí a realidade de várias empresas, justamente para essa evolução constante de uma CIPAT mais efetiva e com menos dor de cabeça. Acho que esse é o objetivo da nossa missão. Ah, e só um pequeno spoiler. O Léo tá indo, mas ele volta. Então fiquem ligados nessa nova temporada do Conversa Segura, que em breve tem mais conteúdo por aqui. É isso aí. E olha só, o nosso próximo episódio ainda não é com o Léo, mas também está imperdível. Dá uma olhada no que preparamos para você. Quem são? Quem é essa gente que eu quero comunicar? Quem é essa gente que eu quero educar? Não são caixas vazias, tem uma história, tem uma percussão. Como é que eu falo com elas? Isso foi o meu maior desafio, foi o meu grande incômodo também. Falei assim, gente, como é que eu falo com essas pessoas sobre esse tema que não está na formação de ninguém? Porque segurança não está na formação de ninguém, você não aprende no CA. Sim. Segurança do trabalho. Você aprende prevenção na escola. Você aprende a não se machucar dentro de casa. Que papai e mamãe é o primeiro técnico de segurança que a gente tem, né? Eu sou mãe, eu então já tô com a formação em dia aqui. Eu já tô animada para a estreia desse próximo episódio, que vai ao ar sempre daqui 2 semanas. Então, de 2 em 2 semanas a gente se encontra. Fique de olho aqui no canal e se esses assuntos te interessam, veja todas as nossas redes sociais que estão listadas aqui na descrição desse vídeo. Exatamente. E conte aqui nos comentários qual ponto da nossa conversa foi mais valioso para você, né? E também se você tem alguma outra dica para somar, né? Se você já teve alguma experiência aplicando essas tecnologias, quem sabe, né? E o Conversa Segura agora chegou ao fim, infelizmente, mas em breve voltamos. E eu te espero no próximo episódio. Um abraço, até a próxima. Tchau, gente, até o próximo Conversa Segura. Tchau.